Iniciar nossa gravação, como sempre. Todo mundo já está com o livro aberto? Página 44. Então, vamos lá. O reino Monera inclui as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, seres que têm características em comum. Quais são as principais características dos organismos desse reino? E aí, o que vocês acham? E aí, vô? Tudo bem? Tudo? Joinha? Jóia? Como é que tava lá? Tudo bem. Tudo? João, desliga o microfone, por gentileza. Então, pessoal, o que vocês acham aí? Qual é? Tem hora que eu não consigo abrir aqui o chat. Vamos ver aqui se eu consigo. Tudo bem, Verônica, sem problemas. E aí, gente, eu vou ter que fazer as atividades sozinhas? Vocês estão esperando eu colocar a resposta? Eu quero que vocês participem da aula, não que eu passe para vocês, porque se for só assim, eu nem preciso de dar aula, né? Eu só mando a aula do SPE e depois eu mando para vocês a apostila com as respostas. Se ninguém for participar, ninguém for falar nada, não for ajudar na resposta, eu não vou mais disponibilizar para vocês as respostas aqui. Professora, as principais características são que todos são células procariontes? Sim, e o que mais? Nem sei. São procariontes e o que mais? E unicelulares? E unicelulares. Tá vendo como é simples e vocês têm preguiça de responder? Então, são unicelulares e procariontes. Próxima pergunta. Os seres vivos do reino Monera apresentam diferentes formas de reprodução, sendo a divisão simples uma das mais conhecidas. Explique o que é divisão simples. Como é que vocês responderiam aí essa pergunta? Henry, como é que você responderia essa pergunta? Henry, você está presente?
Prova, Júlia? Que prova? Henry, sobre o reino Monera, tá? Que é o reino que compreende as bactérias. Uma das formas deles se reproduzirem é através da divisão simples. Como é que acontece essa divisão simples? Vamos voltar lá em cima, então. Se você não entendeu, vamos verificar aqui. Aqui, ó. A reprodução dos procariontes é muito rápida e, quando as condições ambientais são favoráveis, em poucas horas eles originam milhares de descendentes. A forma mais comum de reprodução é a divisão simples ou bipartição. Algumas bactérias que criam uma ponte entre elas e trocam parte do seu material genético em um processo chamado de conjugação. Nesse caso, a troca de material genético, por isso as bactérias geradas depois da conjugação podem apresentar características diferentes das originais antes da conjugação. Vamos ver aqui se ele está explicando aqui. Acho que ele não explica aqui como é a divisão simples. Mas a reprodução desse grupo está lá no primeiro bimestre. No primeiro bimestre, não. No primeiro capítulo. Deixa eu ver aqui. Na verdade, esse é um conteúdo que a gente aprende lá no 6º ano, né? Sobre a reprodução dos seres vivos. Mas eu acho que aqui também tem falando sobre a reprodução. Vida e transformação. Reprodução sexuada, fecundação interna, fecundação externa, multiplicação, brotamento. Aqui. Divisão simples. Exato, Júlia. Isso mesmo. Então, olha só aqui, né? Ocorrem em organismos como bactérias, fungos e protozoários, né? Então, aqui está até o desenho mostrando como é que acontece. Ó, você tem uma célula, ela vai dividir o núcleo, depois ela vai dividir o citoplasma e a membrana plasmática e vai dar origem a novas duas filhas. Nesse caso, essas duas bactérias são idênticas a essa primeira, tá? No caso da conjugação, você pode ter material genético, pode ser que essas duas sejam diferentes, mas na divisão simples, o material genético é o mesmo, então aqui é igualzinha. E está aqui a explicação da resposta 2, tá? Então, assim, vocês têm que parar de ter preguiça de procurar a resposta. Está tudo na apostila. Então, como é que ficaria aí a resposta? Ninguém vai responder? Dou meio ponto para aquele que responder. Ninguém? Ok, então ninguém vai ganhar meio ponto. Que pena. Então, aqui a resposta, ó.
É um tipo de reprodução feito pelas bactérias e outros micro-organismos, no qual a célula se divide e origina duas, como, de maneira resumida, foi como a Júlia falou, né? E como são unicelulares, essa divisão caracterizada aí pela própria reprodução do organismo do reino Monera. Tá? Precisa responder exatamente como está aqui? Não, é só dizer que é uma divisão onde de uma célula você vai ter aí a origem de duas, do jeito que a Júlia respondeu. 3. Um cientista analisou um ser vivo no microscópio e constatou que se tratava de uma cianobactéria. Analise as características que ele observou para chegar a essa conclusão. Então, quais características tem aí a cianobactéria? Ela é procarionte ou ela é eucarionte? Procarionte? Procarionte, porque cianobactéria é aí da família das bactérias, né? Reino Monera. Ela possui clorofila ou ela é fugiu o nome, a palavra. Ela possui clorofila ou ela é aclorofilada? Desculpa. Vocês sabiam o que é clorofila? Vocês já aprenderam isso? Nossa, hoje vocês estão tudo com preguiça, hein? Devagar. É que hoje é segunda-feira, professora. Assim, Mas o bimestre está acabando e eu tenho que terminar o conteúdo. Se for desse jeito, eu não vou conseguir terminar o conteúdo. E aí vai ser ruim para vocês, porque vocês vão ter que ter mais aula comigo. Vamos, gente, é para hoje. Senão, ela é clorofilada? senão eu paro os slides e mando você, volto no esquema que era antes. Eu posto as aulas do SPE e vocês enviam para mim depois as atividades. O que você disse, Luísa? Desculpa, eu não entendi. Professora, ela é clorofilada? Sim, porque ela tem clorofila. A clorofila é o que vai ajudá-la a fazer a quimiossíntese. Ela não faz fotossíntese. O processo dela é químico, tá? Então, é quimiossíntese. Ela é unicelular ou é heterótrofa? Ela é unicelular? Unicelular, muito bem, Luísa. Agora aqui tem um quadrinho, né, do Nickel Mouse. Quem causou a peste negra não foi o rato, mas a pulga que ficava no rato. Ou melhor, não foi a pulga, mas a bactéria que ficava na pulga. Não, não foi a bactéria, foi... Ah, deixa eu pensar. Droga, fui eu mesma. E daí? Então, no século XVIII, que teve lá um grande problema, né, com a peste negra. Inclusive, quem assistiu o filme da Bela e a Fera, né, eles retratam aí quando a fera leva ela para conhecer o lugar onde ela nasceu, ele fala, né, ele acha um chapéu do médico, né, uma máscara de médico, né, que parece aquele bicão comprido, e ele fala, né, a peste, né. Por quê? O que que era isso? A falta de higiene das pessoas naquela época fizeram com que quantidade de lixo tivesse uma proliferação imensa da quantidade de ratos, né? Os ratos, por sua vez, cheios de pulga,
e as pulgas, né, contendo essa bactéria. Então, todo mundo achava que foram os ratos que causaram a peste negra, mas não. Foram as bactérias presentes nas pulgas. Então, a pulga picava a pessoa e transmitia a bactéria que causava a peste negra. O que é a peste negra ou peste bubônica, né? Ela causa uma infecção na pele com necrose e vai formando bolhas, tá? Então a pessoa fica com bolhas necrosadas, fica tudo preto, né? E com um cheiro bem ruim. E como é causada por bactéria, mas naquela época eles não sabiam que existia bactéria, a bactéria só veio quase que 2 séculos depois, né? Acho que isso aqui foi do século XVI ou XVII, eu não me lembro. E por conta disso, era muito fácil das pessoas se contaminarem. Então, se tinha uma pessoa na família que estava com peste bubônica, né, com a peste negra, eles não sabiam o que fazer, que cuidados ter. Então, eles fechavam a porta, a pessoa não podia sair. Às vezes, a pessoa morria de fome, nem por causa da peste, né? Mas porque a pessoa ficava trancada, fechada, e se tinha filhos, família, ficava preso junto, né? Ou muitas vezes, quando as pessoas estavam saudáveis da família, os familiares iam embora e largava a pessoa sozinha, né? Lacrava ali e deixava lá. Agora responda às questões propostas. Afinal, que ser vivo causou a doença em questão? Qual foi o serviço? O ser vivo? João? Qual foi o ser vivo, João? Bactéria? Bactéria, muito bem, né? Que é o que está dizendo aqui, ó. Que foi a bactéria, né? Será que todas as bactérias causam doenças? Não, Não. Por que que nem todas causam doenças? porque a gente tem bactéria no corpo. Exatamente. Algumas bactérias são benéficas, né, pra gente. No nosso intestino, nós temos aí uma porção de bactérias que vão ajudar na quebra dos nutrientes dos alimentos para que a gente consiga absorver os nutrientes presentes nos alimentos, né? Tem bactéria que a gente utiliza para produzir queijo, bactéria que a gente usa para produzir medicamento, para fazer pão, né? Aquele fermento biológico que a mãe de vocês compra ou que vocês já ouviram falar que usa para fazer o pão, nada mais é que, na verdade, do pão é fungo, né? Do pão é fungo. Mas tem bactéria que é utilizada para fazer iogurte, que é utilizada para fazer medicamento, né? Para fazer queijo também. Por exemplo, o queijo Minas padrão é utilizada a bactéria Escherichia coli para fazer aquele queijo, né? Então, existem aí vários tipos de bactérias e nem sempre elas nos causam malefícios, né? Outras, né, como tem aqui na apostila mesmo, ó, aqui no finalzinho, ó, a gente tem as bactérias que vivem, ó, tá vendo essas bolinhas aqui? São bactérias que vivem nas raízes de determinadas plantas, né, para fixar o nitrogênio no solo. Olha que maravilha, né? Geralmente elas estão presentes aí nas leguminosas, né? Soja, feijão. Também tem os fungos que fazem esse papel também, que são chamados de micorrizas. O que o rato e a pulga representam na história? Se não é o rato e não é a pulga que causa a doença, e sim a bactéria que estava na pulga, para que serve o rato e a pulga nessa historinha? Qual é a função da pulga e do rato? É bem simples. Flores?
Sim, eles são os vetores, né? São eles que vão transportar as bactérias até o ser humano, né? Quando você elimina a pulga, elimina o rato, a bactéria não consegue se transportar sozinha, ok? Então, eles funcionam aí como vetores transmissores da bactéria. Ok, página 44, terminamos. Agora eu queria ir lá para o caderno de atividades. Então, vamos lá. Caderno de atividades. Página 24. Nós vamos fazer da página 24 e depois nós vamos voltar para a classificação dos seres vivos. Nós não vamos fazer todas as atividades que tem no caderno de atividades, nós vamos fazer só algumas. Então, aqui. Reino Monera, vamos fazer aí a cruzadinha. Siga as orientações dadas e complete as palavras cruzadas. Então, né? Vocês vão pôr aqui, ó, no número 1, tá? Célula que não apresenta um núcleo delimitado por membrana. Que tipo de célula é essa? Procariontes? É procarionte. Só que se você for escrever procarionte aqui, não vai caber. Então, aqui a resposta é procariótica. 2. Seres vivos formados de várias células. Então, aqui, ó, seres vivos formados de várias células. São seres Multicelulares? multicelulares. Muito bem. Eu quero que os outros coleguinhas participem, porque só tá a Luísa falando, o João Vitor só se manifestou porque eu peguei no pé dele, a Júlia respondeu uma pergunta, cadê os outros colegas? Essa eu quero que a Verônica responda. Não apresentam célula, mas são considerados seres vivos. É aqui, ó, no 3. Pronto, você vai sentir que é estranho. Qual é, Verônica? Verônica, cadê você? Saiu da aula? Verônica saiu da aula? Saiu. Então vamos lá. Felipe, responde aí para mim. Pergunta. Não apresentam célula, mas são consideradas seres vivos. Qual é essa resposta, Felipe?
Gustavo, qual é a resposta? Pode falar? Sim. Vírus. Vírus, muito bom, João. No 4, célula que apresenta o material genético isolado do citoplasma por uma membrana. Célula que apresenta o material genético isolado do citoplasma por uma membrana. Aqui no 4. Que tipo de célula é essa? Se aqui na 2, aqui na 1, né? A célula que não apresenta núcleo delimitado por membrana é a procariótica. Aqui, então, célula que apresenta material genético isolado do citoplasma por membrana, qual é? É uma célula. Henry, qual é a resposta? Sabe, João Vitor, qual é? Não. Luísa? Essa eu não sei, professora. Olha só. Se essa daqui é procariótica, essa aqui é de que tipo? Se essa tem núcleo isolando, se essa tem núcleo delimitado, qual é? Se uma é a procarionte, a outra é? É a eucariótica. Só tem dois tipos. Ou é procariótica, que não tem núcleo, ou é eucariótica, porque tem núcleo. Ok? 5. Seres formados por apenas uma célula. Aqui. São seres o quê? Unicelulares. Unicelulares. Muito bem. E no último, exemplo de doença causada por bactéria. Aqui. Esse é difícil, hein? Professora, você já fez as 6? Acabamos de fazer. Ah, não. Nós fizemos a 5, né? A 5. Tá. Vamos lá fazer a 6, então. Voltando. Exemplo de organismos representantes do reino Monera. Quais são aqui? Esse nome comprido aqui. Quem vocês acham que representa aí? Cianobactérias? Cianobactérias, muito bem. E por último, o exemplo de doença causada por bactéria, eu mesma vou falar que eu acho que vai ser difícil para vocês saberem, tá? Aqui, esse exemplo é a tuberculose. Porque a gente tem muitos exemplos de doenças causadas por bactérias, né? Então, aqui é a tuberculose, ok? Prof, qual que é a 4? Eu não peguei. A 4 Aham. é eucariótica. Tá. Então, eu só vou reforçar aqui, porque eu não vou pôr aquele com as respostas, tá? Então, no 1 é procariótica, no 2 é multicelulares, no 3 vírus, no 4 eucariótica, no 5 unicelulares, no 6 cianobactérias e número 7 tuberculose, ok? E por último, essa última perguntinha aqui.
Utilize o texto abaixo para responder à questão. Os eventos climáticos extremos, os temporais, as inundações e as secas, têm importante impacto na saúde da coletividade, quer ocasionando o aparecimento de surtos de doenças transmissíveis, quer provocando vítimas por acidente. O Brasil, pela sua localização geográfica e tamanho, é sujeito a fortes variações climáticas que conduzem a mudanças no meio ambiente, que favorece o surgimento de doenças infecciosas endêmicas sensíveis ao clima, tais como malária, dengue, cólera, leishmaniose, leptospirose e hantavirose. Das doenças supracidares, o número de doenças causada por bactérias é, então aqui ó, supracitada significa acima citada. Então tem aqui malária, dengue, cólera, leishmaniose, leptospirose e hantavirose. Quais delas são causadas por bactérias? Quantas vocês acham? Todas. Vamos lá. Malária, vocês acham que é causada por quê? Bactéria, vírus, protozoário? Ah, não, acho que é vírus. Malária é causada por protozoário. Tá? A dengue. O que vocês acham? Vírus. Vírus. Cólera. Cólera. Bactéria, vírus, fungo, protozoário. Ninguém sabe? Pode chutar, não tem problema. Não é pela cólera. Cólera, você acha que é o quê? Fungo, bactéria, protozoário? Vou chutar a bactéria. É uma bactéria. Cólera, bactéria, muito bem. Então, a gente já tem uma. Leishmaniose. O que vocês acham que é? Bactéria. Não, a leishmaniose é protozoário. A leptospirose. Bactéria. É bactéria. E a hantavirose? Vou chutar a bactéria, que essa eu nunca nem tinha. Não, a hantavirose é vírus, tá? Tá aqui, ó, virose. Virose vem de vírus. Então, duas são causadas por bactérias, que é a leptospirose e o cólera, tá? E ambos estão relacionados com água contaminada, ok? Bom, por hoje é só isso. Então, de atividades fica a página 24 e a página 44. Tô boazinha, hein? Na próxima aula, na sexta-feira, eu vou postar aí o vídeo aula, para ver se a gente finaliza aí o conteúdo, tá? Na semana que vem, na live, eu vou fazer uma live um pouco diferente, tá? A live que eu vou fazer vai ser sobre abuso infantil, né? Sobre abuso sexual na infância, na adolescência, tá? Não é obrigado a participar, tá? Mas quem quiser participar, participe, vai ser uma aula diferenciada. Vou falar aí, vou deixar que vocês tirem as dúvidas que vocês tiverem, vou dar algumas orientações, vou explicar um pouco sobre esse assunto, que é bastante preocupante e muitas pessoas têm medo de falar sobre esse assunto porque envolve questões de sexualidade, né? Mas a gente não pode ter medo
de passar informação. Bom? Papo delicado. Isso. Então, pessoal, boa semana para vocês. Na sexta-feira nós nos vemos. E eu quero que os outros coleguinhas participem mais das lives, tá bom? É importante que vocês participem. Ó, eles até estavam participando aqui, mas como ninguém me falou nada, né? E eu não estava conseguindo ver o chat, agora que eu vi que o Gustavo respondeu. E o Felipe também.